Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos ao segundo semestre de do ano de 2026. Chegamos a julho, estamos aí. E aqui estamos também avançando na palavra de Deus. Este semestre é um semestre que, se Deus permitir, nós finalizaremos a nossa leitura bíblica, que durou aí 4 anos. Passei primeiro semestre, segundo semestre, e foi festa, e foi aniversário, e foi datas comemorativas, e foi final de ano. E foram muitas emoções, muitas coisas acontecendo. Hoje eu estava orando e fazendo uma retrospectiva em relação a isso e pedindo para Deus nos conduzir, nos orientar aí neste fechamento e nesse segundo semestre em especial, né? Vocês viram ontem, quem não viu, sugiro ir lá ver. Minhas orações, como são fervorosas. E lá no meu Instagram, recentemente eu gravei um vídeo explicando o motivo de eu ter iniciado esses vídeos, né, que a gente faz por aqui. Mas tá lá no Instagram, quem tiver interesse, curiosidade, eu sugiro que vai até lá para entender um pouco por que essa loucura passou pela minha cabeça, qual foi a minha intenção, qual é o meu projeto, meu objetivo com isso aqui. Então eu deixei tudo lá. Aqui não vai dar tempo da gente falar, porque hoje a gente está num dia especial. Além de ser 1º de julho, segundo semestre de 2026, a gente chegou ao capítulo 12 de segunda carta aos Coríntios. Me conta aí, qual a maior, como é que se diz? Qual é a maior curiosidade? Não, gente, como é que é? Dúvida, não é dúvida também não, eu acho que é curiosidade mesmo. Qual aquilo que tem na Bíblia que você queria saber a todo custo? Tem gente que faz essas perguntas aí, né? Com quem você iria falar primeiro? Assim, se você morresse, se encontrasse no céu com alguém, com quem você ia procurar falar? E as pessoas falam. Ou então a pergunta, qual a maior dúvida, a maior curiosidade que você tem da Bíblia? Não é a minha, confesso, mas tem muita gente que fala sobre isso. E é o tal do espinho na carne de Paulo. Qual era, pelo amor de Deus? Não, minto, eu tenho muita curiosidade. Eu não sei se é a maior, nunca parei para pensar nisso. Mas, gente, a gente fica assim, gente, o que Paulo sofreu? O que será que, tipo... E hoje a gente chegou nesse capítulo, chegou nesse ponto, e a gente vai entender, se não qual era o espinho, pelo menos o motivo do espinho, que o capítulo hoje está demais. Então vamos começar orando para eu não me alongar nessa introdução e a gente já partir aqui para a leitura do capítulo, para a gente ter o máximo de tempo possível para comentar sobre ele, amém? Então, bora lá, bora consagrar também o nosso segundo semestre do ano. Ontem eu orei um pouquinho a respeito disso, hoje eu pretendo não orar, porque toda vez que eu oro eu me debulho, ou eu empolgo, eu me emociono sobre as eleições. Quem aqui não me conhece muito bem, lá no Instagram também falei um pouco sobre isso. Eu gosto de futebol, eu gosto de tudo que envolve a minha pátria e eu tenho me preocupado bastante. Outra coisa que eu orei essa madrugada, que eu gostaria que vocês também levassem em oração, é em relação à situação da Venezuela, né, gente? A gente está vendo aí que eles estão ali, passaram por um terremoto, antes um terremoto do governo, agora um terremoto natural. Isso significa que a vida do crente é de fé em fé, de batalha em batalha, de vitória em vitória. Em nome de Jesus, mas nós declaramos a vitória sobre aquele povo, né? Sofrido sim, mas derrotado nunca. Então, em nome de Jesus, que eles se reergam, se reconstruam por inteiro, né?
Então, que comece uma transformação genuína naquele país e no nosso também, amém? Vamos orar. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Mais uma vez queremos te agradecer pelo tempo que estamos aqui lendo a Tua Palavra, Deus, por este primeiro semestre, por ter dado tudo certo, apresentar diante de Ti esse segundo semestre, colocar diante de Ti cada leitura, cada palavra, cada dia. Em nome de Jesus, te pedir para guardar nossa saúde, nossos pensamentos. Em nome de Jesus, Deus, que todo o intento de Satanás não prevaleça, mas caia por terra, que tudo aquilo que ele se levantar para fazer, para nos destruir, em nome de Jesus, que ele fique derrotado, que ele fique destruído, que ele fique envergonhado, que nós possamos avançar, Deus, pois sabemos que não há nada melhor, Deus, do que a Tua palavra em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, e nós declararemos e seremos forjadas por isso, até que o Senhor venha. Então, em nome de Jesus, nos dê estratégia, nos dê meios de avançar e abençoa, sabe? Deus abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um que chega por aqui, que sejam cobertos pelo sangue de Jesus, que o Teu Espírito Santo sente sempre conosco para nos ensinar sobre toda a Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora. Então vai dizer assim: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali, ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesma, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como um louco, mas vocês foram que me obrigaram a isso. Porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha 3ª visita a vocês e novamente não vou exigir que me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amaram menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé.
Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos algo do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem. Que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Receio ainda que na minha próxima visita, meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. É isso, gente, capítulo 12, então, de segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele vai começar esse capítulo falando que, deixa eu ver aqui pra ele, que eu anotei algumas, só uma coisa, mas ele vai falar, ele vai iniciar falando, a gente viu ontem, né, machucou, doeu, bati aqui na quina da mesa, ele vai iniciar falando. A gente começou ontem o capítulo mostrando ali Paulo se gabando das coisas que ele passou para anunciar o evangelho. Por quê? A gente não entende muito bem. A gente não sabe se aquela igreja ainda estava com aquelas questões que envolviam, né, Apolo, Pedro, né, tava naquela disputa. A gente vê que em 1 Coríntios tem essa questão, mas em 2 Coríntios a gente não sabe se ainda são esses, se já são outros pessoas que apareceram ali e aí dizia mal de Pedro. A gente vê que ele também escreveu uma outra carta falando, combatendo, né, esse tipo de pessoa, uma pessoa específica do qual não é citado o nome, e aí ele até se arrepende, tipo, fica um pouco contristado com aquela carta, porque parece que levou aquelas pessoas a sofrerem por causa daquilo. Enfim, essa igreja tá assim numa loucura. E aí Paulo, ele, como aqui no versículo 11 desse capítulo, ele vai dizer assim: eu estou agindo como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a estes tais superapóstolos de vocês. Então, existiam pessoas se exaltando. E eles exaltavam os seus feitos, e eles exaltavam, nossa, olha como a gente cura, olha como a gente, né? A gente sabe que existem pessoas desse jeito hoje também, né? E a palavra de Deus vai falar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou que fala, mestre, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz sinais, fiz maravilhas, fiz prodígios, nem esses, o Senhor, alguns desses o Senhor vai virar e vai falar, se afasta de mim que eu nem te conheço, sei nem quem você é. Então isso nos revela algo que não são os sinais e as maravilhas que ditam quem são tais superapóstolos ou as pessoas que merecem ser ouvidas, que merecem confiança, né? Que as multidões estão seguindo esse tipo de pessoa, como seguiu Jesus. Jesus de fato fez isso. E as multidões muitas vezes estão atrás disso, as pessoas estão atrás de quem possa lhes curar, de quem possa, né, fazer algo. Mas Paulo foi diferente. Paulo tem sim sinais, maravilhas, prodígios para mostrar. Ele em várias cartas ele vai mostrar ali que ele estava, né, até a sombra de Paulo curava algumas vezes. Mas aqui nessa carta o que ele menciona, o que ele coloca à frente, não são os sinais, as maravilhas que ele operava,
né, que ele operava através de Jesus na vida dele. Mas são as fraquezas, as dificuldades, as lutas, as perseguições que ele sofreu para anunciar o evangelho, a resistência que ele sofreu, porque ele acha que é isso, sabe? Assim como Jesus, né? Que, sabe, quem ficou com Jesus no final das contas foram as pessoas que caminharam perto e que quem se tornou apóstolo, discípulo, né? Como Pedro, Tiago, João. Foram as pessoas que passaram daquele momento de sinais, de prodígios, né? Foram as pessoas que viram ele sofrer, que viram ele morrer na cruz, que viram ele ser perseguido, que viram, sabe, que não acreditaram que pudesse acontecer aquilo com o Messias de Deus, sabe, enviado do mundo. Então nós estamos com a nossa imagem, às vezes, do que é bom, do que é, né, de quem a gente deve seguir, um pouco deturpada por essas grandes, né, por essas coisas que as pessoas querem fazer, querem manifestar ali, né? Então, Paulo aqui, ele nos dá uma visão oposta, diferente a respeito disso. Ele vai falar que ele se alegra nos sofrimentos que ele teve. E aí, para a gente fechar e falar do tal do espinho na carne, ele vai falar como conseguiu esse espinho. Ele vai falar em terceira pessoa, né? A propósito, que um tal homem, e é ele, gente, a gente sabe que é ele, né? Dá para entender que ele tá assim, meio sem graça de falar sobre isso, mas ele apresenta sobre isso, sim. Ele vai falar que um homem, há 14 anos atrás, eu gostaria muito de estar com a minha Bíblia cronológica aqui, para ver quanto tempo, né, Paulo foi encontrado ali, quanto tempo depois ele escreveu essa carta e tal. Mas enfim, depois qualquer coisa eu tento trazer essa informação. Mas ele vai falar que teve um tempo então que o Senhor o arrebatou e ele não sabe se em corpo ou fora do corpo, né? Se em sonho ou se de fato ele foi até o paraíso. A gente sabe que existem relatos a respeito disso, né, gente? Que algumas pessoas que morrem, que enfim, depois voltam e tal. Existe até um filme muito bonito chamado Um Milagre no Paraíso. Eu aconselho a assistir. É uma menininha, ela de fato, e aquela história real, vai dizer que de fato ela, né, ela tinha uma doença muito séria e ela morre, e aí ela vai, né, encontra com Deus, enfim, e volta com aquela humildade de criança e fala que era um lugar muito lindo. E a gente sabe que existem relatos de algumas pessoas sobre isso. Mas Paulo, ele não somente viu, mas ele ouviu coisas indizíveis de Deus. Ele obteve algumas revelações. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas gente, às vezes eu fico lendo assim as cartas ou qualquer coisa que Paulo fala. Eu falo, gente, como é que esse homem sabe disso? Pelo amor de Deus. Sabe? E isso daqui são as coisas que poderiam ser ditas, entendeu? Mas tem coisa que Paulo precisou reservar para ele. E isso de indizível, essas palavras indizíveis, ela em hebraico, né? Ela tem o significado de, ali a palavra quer dizer arretos, em hebraico, eu não sei como é que fala. Então vai dizer assim: indizível por causa de sua sacralidade. Alguns mistérios divinos são considerados tão sagrados e profundos que não podem ser descritos em palavras humanas. Isso aponta para a limitação da linguagem humana em descrever a plenitude do divino. Então Paulo não tinha nem palavras para falar sobre aquilo. E isso, gente, quer dizer eu quero finalizar falando duas coisas, porque meu tempo vai acabar. Uma é que existem coisas profundas, mais coisas ainda que a gente não sabe, porque Paulo não contou, não pôde contar.
Então, sabe, para a gente ter fome e sede de descobrir. E em segundo lugar, é que então ele então recebeu esse espinho na carne, né? Aqui vai falar que foi uma doença, em outros lugares vai falar que foi um mensageiro de Satanás ali para esbofetear ele, para sempre quando ele tentava se gabar daquilo, achando que podia alguma coisa, que era alguma coisa, Deus mesmo virou e falou: não, você não vai se gabar, o diabo tá aí posto para que a minha graça vai te bastar. Né? E o diabo tá aí posto para você nunca achar que você é alguma coisa sem mim, sabe? Nunca pensar que pode alguma coisa sem mim, ainda que você tenha visto e ouvido algumas coisas que eu não quero que você fale por enquanto. Paulo, deixa essas pessoas aí curiosas virem me buscar. Amém? Gente, é isso. Meu tempo se esgotou. Tchau, tchau.